Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim te indicar 7 podcasts sobre psicologia de uma forma geral que você precisa conhecer. E antes da gente ir para a primeira indicação, eu queria te convidar a se tornar membro aqui do nosso canal. Aqui embaixo, por aqui, em algum lugar aqui embaixo do vídeo, tem um botão Seja Membro, onde você consegue conhecer os nossos planos e todos os benefícios exclusivos que você vai ter apoiando um pouco mais a gente. Então, se se interessou, acha que vale a pena, gosta dos nossos conteúdos, eu agradeço muito se você conseguir ajudar a gente. Então, hashtag ajuda nós, seja membro, é isso aí, beleza? Então, bora agora para as indicações. O primeiro podcast que eu queria indicar para vocês é do Psico Online. O Psico Online, na verdade, é um grupo de profissionais que realizam atendimento online e eles criaram esse podcast para poder discutir temáticas de psicologia. A maioria dos episódios lá é feito com o Raul, que é o psicólogo responsável, se eu não me engano, pelo Psico Online, e ele acaba entrevistando outros profissionais discutindo algumas temáticas específicas. Eu conheci esse podcast faz pouco tempo, através de uma colega minha, Silvana, que fez uma participação lá. Então, Silvana, manda um oi, comenta aqui embaixo que você está aqui também. E eu achei muito interessante porque é um podcast, alguns episódios, na verdade, são até um pouco longos. Quer dizer, não sei o que é longo para você, tá? Mas enfim, uns 40, 50 minutos, uma hora alguns. Na verdade, o objetivo deles é até facilitar um pouco algumas discussões e simplificar para a população de uma forma geral. E eu acho que você pode gostar. Então, confere lá, Psico Online Podcast. E a nossa segunda indicação é o podcast Acidamente. O Acidamente ele é um blog e YouTube desde 2018, mais ou menos, e depois virou podcast. Ele é organizado, dirigido, feito, criado pela psicóloga Ana Paula Brum, que também é quem aparece aqui nos vídeos do YouTube do canal, por exemplo. E através do podcast ela tenta trazer conteúdos diversos sobre psicologia, especialmente para o público leigo. Os episódios têm mais ou menos uma média de 10 minutos, então eles são mais rápidos, mais curtos. Então ele é excelente para você que não tem tanto tempo ou tanta paciência para ouvir algo um pouco mais longo. A nossa terceira indicação é o Psicocast. E eu vou te dizer que eles mesmos se intitulam como o podcast mais louco da internet. Os episódios eles são realizados por uma equipe de psicólogos que normalmente contam com convidados para poder discutir temas da psicologia. O projeto conta com uma linguagem muito leve e muita irreverência, que eu entendo que seja a marca deles, para poder discutir algumas temáticas até mais pesadas às vezes. E normalmente os episódios são de 1 hora, mas tem podcast de 1h30. Então se você está com tempo livre aí, vale muito a pena, eu indico bastante. É um conteúdo bem legal para você poder acompanhar. A nossa quarta indicação é o podcast Psicologia na Prática, da psicóloga Alana Nijar. Os episódios do podcast dela têm uma duração de 10 a 20 minutos mais ou menos, então não é nem muito curto, nem muito longo. Ela também traz muito conteúdo sobre psicologia e talvez um diferencial que ela tem é que ela fala tanto para o público leigo quanto para profissionais. Ela tem um projeto específico para psicólogos, para ajudar os psicólogos a desenvolverem a sua carreira de uma forma geral. Então, se você é tanto leigo quanto psi, vale a pena você conferir também. Antes da gente ir para a quinta indicação, se você está nesse vídeo aqui ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Então, você está consumindo conteúdo, eu espero que você esteja gostando. Então se inscreve no canal porque eu sei que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas. Você acredita nisso? A maioria. Então, por favor, se inscreve no canal que dá uma força gigantesca para a nossa produção e para o nosso trabalho. Beleza? Então agora sim, quinta indicação é o Finitude. E esse podcast é muito show. Vou falar com carinho dele porque é um podcast que eu conheci, enfim, vasculhando as plataformas aí de podcast. E esse em especial não é produzido por psicólogos. Esse podcast ele é produzido por 2 jornalistas, e eu vou ler o nome aqui para não me perder: Renan Suquevicius e Juliana Condantas. Eu espero que não tenha falado o nome de vocês muito errado. O podcast deles basicamente vai falar sobre saúde mental, envelhecimento, luto, morte. Tem uma pegada mais, como o próprio título diz, de finitude. Eles falam bastante sobre essa temática de morte e luto, principalmente. Envelhecimento um pouco, né, que acaba entrando um pouco que acaba chegando um pouco na discussão da morte e do luto. Eles também têm alguns episódios com convidados, mas a maioria são eles mesmos contando histórias, trazendo informações. Enfim, é muito bom. A maioria dos episódios tem de 30 a 50 minutos, uma média aí. Mas você vai encontrar alguns mais curtos, outros mais longos. E se você é psicólogo, vale demais a pena
principalmente porque tem uma pegada que não é de psico para psico, sabe? Então você acaba tendo um olhar, uma referência de uma outra categoria, de um outro profissional falando sobre uma temática que normalmente importa pra gente que é psicólogo. Então, Finitude vale muito a pena. A nossa sexta indicação é o podcast Retrogosto. Esse podcast ele é feito pela atriz Luciana Vendramini, onde ela tenta trazer temáticas principalmente de saúde mental, de uma forma geral. Ela sempre conta com alguns convidados profissionais de diversas áreas, na sua grande maioria psicólogos, para discutir essas temáticas. E, inclusive, eu participei já de um podcast com ela, vou deixar o link aqui do episódio que eu conversei com ela sobre saúde mental também, para vocês poderem conferirem. E eu acho muito bacana porque também é um podcast que não é feito de psicólogo para psicólogo, não é um profissional exatamente discutindo, o que me chama muito a atenção por ver pessoas que não são da área, né, diretamente, preocupadas e produzindo conteúdo em relação à saúde mental. Eu acho isso necessário, até porque muita gente não para ouvir um podcast de psicólogo, mas pode parar para ouvir o podcast de um jornalista, de uma atriz, de alguém da mídia de uma forma geral. Então, se você está levando conteúdo de qualidade sobre saúde mental, parabéns. A gente precisa muito disso. A gente precisa que psicólogos façam, mas não só psicólogos, que outras pessoas também assumam esse papel. A nossa última, porém não menos importante indicação é o podcast Isso Te Incomoda? Esse podcast é produzido pela psicóloga Luciana Crepaldi, também com o intuito de trazer conteúdos de psicologia para o público leigo. Eu acho muito bacana esse podcast dela, porque são episódios bem rápidos, a maioria com menos de 10 minutos, com temas bem específicos. Então, em cada episódio, ela traz uma temática bem pontual, bem rápida e bem certeira. Acho muito bom, porque é mais uma maneira que ela encontrou, eu sei que ela está nas redes sociais de uma forma geral, mas que ela encontrou para trazer conteúdos rápidos e que cada vez mais pessoas vêm consumindo, né, que é através do podcast. Eu gosto do trabalho da Luciana em todas as plataformas, de uma forma geral, não só no podcast. E eu não poderia deixar de indicar aqui para vocês também. E aí, gostou das indicações? Então comenta aqui embaixo para eu saber se você gostou, se não gostou, se eu esqueci de algum podcast que você conhece e também qual que a partir de agora você vai correr para conhecer a partir das nossas indicações. Por hoje é isso e eu vejo vocês semana que vem aqui de novo. Até mais!